Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro. Essa é mais uma leitura para o signo de Áries. Pode ser que não ressoe, tá bom? Espero sim te passar aqui uma ótima mensagem, mas caso não ressoar, te convido para dar uma olhadinha nos meus outros vídeos. Temos todos os signos no nosso mapa astral. Pode ser que tenha sim uma mensagem da espiritualidade para você por lá também. Espero que ressoe por aqui. Estamos muito bem protegidos pelo meu amado São Miguel Arcanjo, quem nos guia e nos protege. Eu faço leituras particulares também, se caso você precisar, tem meu WhatsApp aqui na descrição. Espero de coração poder ajudar, tá bom? Então vamos lá. Signo de Áries, qual a mensagem da espiritualidade para essa pessoa? Áries, reencontro. Portal do reencontro, o que mais? Portal do reencontro, portal do perdão. O que mais? Fundo do deck eu tenho portal da cura e eu vou aceitar porque tem tudo a ver aqui, ó. O julgamento também fala de reencontro. Olha, aqui com toda certeza é uma situação renovada que eu vi aqui. Renovação. A cobra, né? Aqui no portal da cura a gente tem a imagem da cobra quando existe uma mudança real. E aqui, né, a gente pode perceber que é a mudança de uma pessoa. Uma pessoa se refaz para um reencontro, para um julgamento. Que mais? E o julgamento também fala de uma verdade. Vamos lá. Por algum motivo eu tenho a carta da morte invertida. Quando eu falo de portal da cura, eu falo de transformação. A morte, ela me fala desse renovar. Me fala dessa questão mesmo de uma pessoa que se refaz, né? É uma nova pessoa diante de uma situação, essa pessoa se renova, se refaz. É um renascimento. Mas, de alguma forma, por algum motivo que a gente vai olhar aqui, eu tenho aqui a carta da morte invertida. E pode me indicar aqui um negar essa verdade. Será que essa pessoa negou essa verdade durante algum tempo e agora se prepara para um acerto de contas, que é o julgamento? Aqui eu tenho também a carta da força, que me fala de controlar, se controlar, controlar a fera. E portal da clareza. Então aqui eu posso estar falando de uma pessoa enrijecida. Era o estado que essa pessoa se encontrava na vida. Uma pessoa que se refaz. Uma pessoa que estava enrijecida e agora consegue viver esse equilíbrio que a força pede, né? Esse equilíbrio do yin e yang, essa questão emocional. É preciso se equilibrar para dar os novos passos. Então, esse é o estado em que uma pessoa se encontra. Pode ser que eu esteja falando com você ou com alguém que você esteja lidando. Mas essa pessoa, ela viveu aí um período solitário. Por mais que ela, né, tenha pessoas em volta dela, que eu tô falando assim até de uma questão do eremita mesmo, de tipo assim, de olhar para si, perceber uma questão. Eu preciso olhar para isso. Não é normal, não tá legal eu viver isso aqui, não tá legal eu agir dessa forma. Por que que eu estou agindo assim? Quais os fatores que me levaram a isso? A temperança invertida me fala desse desequilíbrio emocional, né? Só que agora é um esclarecimento, ou seja, a lua invertida. Tudo está claro, eu consigo enxergar tudo o que passou, o que aconteceu, o porquê de eu ter passado por isso, né? Eu consigo enxergar tudo, eu quero sair dessa ilusão. E para isso eu quero viver esse reencontro, eu quero viver esse acerto de contas.
Do que a gente está falando aqui? O julgamento. Energia do julgamento. Por favor, escreva. Tá. Aqui eu tenho uma energia de bloqueio. Uma energia de imprudência. Alguém foi imprudente no passado. Alguém foi imprudente no passado. E isso bloqueou um movimento. Só que agora existe aqui uma honestidade. Uma honestidade, uma humildade de reconhecer uma situação de ego. 5 de espadas. Só que aqui é a hora que você encara que se eu consegui o que eu quis no passado, aquilo ali foi uma questão egocêntrica. Não existiu vitória em verdade. O que eu fiz no passado, a forma como eu agi, eu fiz pelo meu ego. Eu não consegui aquela alegria plena de vitória diante do que eu fiz. Hoje eu reconheço que eu agi com imaturidade e imprudência, o tolo invertido. Eu neguei enxergar uma situação de um novo ângulo. Então, eu não enxerguei que, aqui ó, a roda da fortuna invertida, eu não enxerguei que a vida estava me apresentando uma nova situação. A roda da fortuna fala desse girar, desse mover da vida, né? Só que está invertida, é quando você... É um agir imaturo com o tempo, de não aceitar, de ter uma certa ter ansiedade de acordo com uma situação, uma realidade. E eu tenho também um valete de ouros invertido, que nesse contexto que caiu junto com o tolo, me fala também de imaturidade, imprudência. De novo eu tenho aqui 6 de paus, que me fala dessa... Eu vejo aqui uma frustração. Frustração. Os amantes, invertido. Clarifica os amantes, invertido. Os amantes, clarifica. Tá. Olha só. Veja bem, eu tenho aqui 7 de espadas. O 7 de espadas, ele me fala assim, como saiu aqui a carta da lua invertida, vem me confirmar esse esclarecimento sobre uma situação aí da sua vida. Pessoal, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas aqui tá ventando bastante. Então, vocês podem escutar aí um assovio aí do vento. Tá tudo certo. Vamos continuar. Então, voltando aqui. 7 de espadas invertido. Aqui eu vejo um desmascarar de uma realidade. É quando você analisa uma realidade e fala... É até a questão do julgamento mesmo, assim, ó, de você analisar uma situação, ver aquilo que de repente diante dos seus olhos você não via há um tempo atrás, mas agora você consegue enxergar uma realidade. Então é um desmascarar de uma realidade que não te permitia enxergar uma situação de um outro ângulo, de um outro ponto de vista. E isso te fez agir com imprudência e imaturidade diante de uma situação. Aqui eu tenho os amantes invertido. Quando eu pedi para clarificar os amantes invertidos, me saiu 7 de espadas invertido com cavaleiro de ouros invertido. Então aqui é uma estagnação. É uma história que te estagnou esse tempo todo. Através dessa história você não conseguia caminhar. Caminhar para quê? Para a vida, para tudo. Sabe assim, para tudo. Mais te colocava para trás do que para frente, assim, não te permitia caminhar. E agora você está conseguindo ter esse discernimento. Entende? E eu tenho aqui a rainha de paus, que me fala de uma figura magnética. Uma figura de empoderamento. Qual a energia da rainha de paus aqui nesse contexto? Por favor. A energia da rainha de paus.
Ai, só carta invertida. Vamos lá. Olha só, aqui, essa rainha de paus, ela tá mal aspectada. Porque é a energia que te estagna, é a energia que te manipula, porque a rainha de paus, ela usa e abusa dos meios que ela tiver, seja sensualidade, até questão espiritual mesmo, energética, porque aqui eu tenho 4 de paus invertidos sobre a energia da rainha de paus, tá? Que eu pedi para clarificar. 4 de paus invertido. Não existe uma alegria conjunta com essa pessoa. Não existe. Aqui eu não consigo comemorar com essa pessoa. Eu não consigo. Não há felicidade aqui nesse contexto. A morte. Eu não consigo renascer, eu não consigo evoluir com essa pessoa. Não há um sentido de colaboração nesse relacionamento. Aqui não existe um dar e receber, não existe uma contribuição, não existe uma cooperação. 3 de ouros invertido. Serão essas 3 cartas sobre a rainha de paus, tá? Que eu pedi. Então, assim, ó, aqui eu estou acessando a energia de uma rainha de paus que aqui, nesse sentido, no aspecto dessa carta, é uma mulher que age muito com a sensualidade, com isso de querer que o outro a sirva. Aqui é um servir. Então eu não te dou nada. Eu te dou o quê? A minha presença. Essa energia, eu te dou a minha presença. A minha presença para você já é tudo, meu querido. Você não precisa de muito. Você só precisa da minha presença na sua vida. Só que assim, ó, é tanto egocentrismo que a pessoa fica perdida, né? A pessoa não consegue nunca assim se sentir suficiente para uma pessoa dessa, porque ela sempre vai ter que fazer algo por essa pessoa. E aí você o tempo inteiro olhando para esse sol maravilhoso, né? É um sol reluzente. Você olha para esse sol, você só vê aquele clarão, aquele facho de luz e você não consegue enxergar mais nada. O que acontece? Uma cegueira. Então agora, vamos lá, vamos voltar. Que eu gosto de fazer isso, eu gosto de tirar essas cartas que ficaram por cima, porque agora eu já entendi do que a gente está falando. Vamos lá para a energia inicial da nossa leitura, que é a qual a gente estava falando de quê? Aqui, ó, diante dessa questão do passado, uma questão do passado aqui que você viveu com uma pessoa, uma rainha de paus, né? Adeque a sua realidade. Mas agora, o que a gente vê? A gente vê um julgamento. É hora de reencontrar com uma energia que te traz uma verdade. Essa energia de reencontro pode ser um reencontro com você mesmo ou você mesma. É um reencontro. Por quê? Porque eu vivi uma situação aqui, ó, uma morte invertida, de tipo assim, ó, eu quero mudar, mas eu não mudo, as coisas não evoluem, eu não saio do lugar. Então, para isso, eu precisei o quê? Um período sozinho, para me entender que essa situação não é para mim. Eu tô com saudade do que eu era. Porque aqui eu não evoluo, eu não saio do lugar, eu quero fazer, mas eu quero olhar para mim também, porque gente, a sua vida importa. A sua vida é importante para você, certo? A gente precisa entender isso. Isso da gente fazer, dar um mundo para o outro. Peraí, você vai ficar com o quê? Porque eu estou o tempo inteiro olhando para a necessidade de uma pessoa, mas eu não me sinto nutrida por essa pessoa. Como que é isso? Isso é certo? Relacionamento é isso, gente? Me fala. Relacionamento é isso? Eu tenho que o tempo inteiro estar para a pessoa e a pessoa tá o quê para mim? Porque aqui na energia da Rainha de Paus, pode ser uma pessoa que vai te falar 1000 coisas. Assim, olha, eu sou
tudo na sua vida. Eu sou tudo para você, meu querido. Eu te dou tudo. Você não precisa de mais nada comigo. Que você tem tudo. Você não olha para nada. Você não olha para nada. Você não olha para sua família lá. Aqui é só eu. Só eu. Então você vai afastar de tudo. E você vai ter só eu na sua vida. Entende? Assim, ó, no inconsciente é a energia que essa pessoa transmite. É claro que a pessoa não vai falar isso, né? Mas ela pode falar assim: eu sou tão boa pra você. Olha o quanto eu sou boa pra você. Vê lá o que você vai fazer comigo. E você precisa me dar o que eu quero. Então agora, o valete de paus. Você tem tido coragem, você tem se encorajado através de algo que você visualiza. É aquela vontade de ir além, de ir em busca do novo. Porque aqui eu não desenvolvo, né? Aqui eu não desenvolvo. Eu fico mais nesse relacionamento por olhar a necessidade de uma pessoa, mas a minha necessidade não é levada em conta. A estrela invertida, aqui eu perco a energia vital, aqui eu perco o meu ânimo, aqui eu. Meu Deus, que energia densa. É doloroso, é sofrido, é angustiante. É angustiante estar nesse local. Eu quero caminhar, eu quero a minha vida, eu estou cansado ou cansada de tentar nesse lugar. Eu não saio do lugar, olha aqui como que eu tô. Parado, estagnado, cansado. Aqui eu tenho uma espada ainda erguida, mas como que eu luto nesse estado que eu tô aqui? Eu não consigo mais. E aí é onde você se empodera, existe uma coisa em você que se reaviva, você não sabe de onde vem, né? Você sabe que existe um reavivamento aí. De tipo assim, cara, eu preciso olhar para minha vida, eu preciso caminhar. Aqui ninguém colabora com ninguém aqui, não é um ambiente colaborativo. Aqui eu só tenho que olhar para essa pessoa, como que é isso? Tá certo isso? Esclarecimento, ó. 2 de espadas, você tirou a venda. Você tirou a venda. Então é hora de é um se libertar mesmo. Por quê? Porque você precisava aprender nesse local, tá? Você precisava. Existiu aí uma permissão para você viver o que você viveu, porque você precisava aprender. Então, onde quer que você vá, não permita mais isso de só olhar para uma pessoa. Você precisa olhar para si. Você precisa se enxergar. Você não tem só que viver para os outros, nutrir os outros, você tem que se nutrir também. E, na verdade, você tem que primeiro, na vida, primeiro de tudo é se nutrir. Não é ficar o tempo inteiro olhando para o outro. Pessoa mais louca, né? Você tem que só olhar para mim, é só eu na sua vida, só eu que existo. Não, você tem seus amigos, você tem sua família, você tem que viver a sua vida, você tem os seus hobbies. Aqui eu vejo uma pessoa que nem hobby não tinha, né? Era só trabalho e essa pessoa. Só o trabalho e essa pessoa, né? Enfim, aqui eu vejo uma pessoa assim que tem uma dedicação em um trabalho. Uma pessoa esforçada. Até porque eu não duvido nada que você tinha até que bancar essa pessoa. Não duvido nada. Então agora existe uma energia em você, e aqui é a energia do mago, a energia do número 1, energia de iniciação, energia de uma pessoa super inteligente, que quer buscar, que quer ir atrás, quer conquistar, quer materializar. E você merece. Entenda isso? Você merece viver isso. Você merece viver isso. É seu. Entenda isso. Porque nesse local você não consegue caminhar. Perca de entusiasmo. Não, energia é horrível. Energia densa, energia muito ruim aqui. Assim, não se permita isso mais na sua vida, assim, nem com essa pessoa e nem com ninguém. Não permita que ninguém te coloque nesse lugar mais. Pode ser aí um ciclo vicioso aí da sua vida. E aqui tá me apontando, é cura. É cura, foi necessário.
Você precisava também passar por isso, você precisava aprender isso. Incompletude, ó. 4 de paus. O que era para ser uma comemoração, nós dois aqui comemorando juntos, não acontece, né? Não acontece, porque enquanto tiver... Eu ouvi aqui uma palavra, eu não sei se eu posso falar aqui no YouTube. Acho que eu não posso falar essa palavra no YouTube, mas enquanto tiver aí uma pessoa para pegar essa carga, segurar nas costas e levar, né, de carga, aí vai ter, né, essas pessoas com o nariz em cima para montar a cavalo e sair andando. Três de espadas. Então é a cura. Se tome posse dessa cura, mas de verdade, assim, faça exercícios com você mesmo, você mesma. Faça exercícios de tipo assim, eu mereço o melhor. Eu mereço me dar o melhor. Então aqui, entenda bem, aqui é uma questão de se olhar, olhar para as suas necessidades, o que eu quero para minha vida, o que eu mereço. Você não tem obrigação de salvar ninguém. Me pediram para te falar isso aqui. Você não tem obrigação de salvar ninguém. De novo, Rainha de Paus. Sete de copas. Ilusão do passado. 6 de copas. Então aqui é um passado. Existe um passado na sua vida que, olha, essa situação precisa morrer para que você renasça. Essa situação precisa morrer para que você renasça, tá? Entenda isso, se empodere disso, porque é seu. A cura, esse renascimento é seu. Se equilibre aí. Pode ser que você precise se equilibrar, porque acredito que não será fácil sair dessa situação. Guardião da floresta, você está seguro e blindado contra novas feridas. Então, o que quer que você esteja planejando para o seu futuro, você está blindado contra novas feridas. Por quê? Porque você já viveu o pior nesse lugar. É aquela famosa frase, né? Pior do que tá, não fica. Então, tudo que você viver da agora para frente é seu, é merecimento. É a vida te presenteando. Sabe do seu esforço, sabe do seu valor, mas você precisa reconhecer isso também, né? Abra seu coração para a beleza do momento presente. Então existe aqui uma promessa de algo muito bom para o seu futuro. Só que você precisa se abrir para isso. Não dá para ficar estagnado num lugar que só te adoece. Saia desse lugar que te adoece. Tá bom? Então é isso. Gratidão, precisando de mim. Tem um WhatsApp na bio. Ótimas festas aí para vocês. Um ótimo fim de ano. Tudo de bom. Até mais.